E quando você está falando, concorda, com o processo inflamatório? Você está falando de uma inflamação no local. Isso, ele é um processo inflamatório. E, na verdade, a base do Ok, tratamento deve ser toda processo anti-inflamatória. inflamatório. Aí a gente vai lá para 1934, 31, 34, aonde a gente tem um dos maiores estudos prêmio Nobel científicos, onde a gente tem essa associação e uma comprovação científica, onde todo tecido inflamatório, onde toda inflamação, de todo tumor, você tem um tecido ácido. E a gente volta para hormônios, neurotransmissores para emocional, porque o estresse ele é o quê? Ácido. Se você acidifica o corpo, ele vai inflamar. Mas por que nessa região? Aí a gente vincula as questões emocionais. Eu penso que talvez, e as pessoas, os profissionais hoje não se associam. A Camila tem uma visão diferenciada, ela indica muita gente, a gente se indica muito, porque eu acho que a gente precisa buscar esse olhar mais unificado que a gente tem na Europa, por exemplo, e nós não temos aqui. Eu vejo muito como uma concorrência, e não existe concorrência. Existe um olhar junto, um olhar para o outro, um olhar para a pessoa que está buscando ajuda. Então, se a gente conseguisse olhar o emocional dessa pessoa de uma forma mais profunda, olhar a atividade adequada, olhar todo um olhar mais estrutural para o corpo, como a Camila traz, eu acredito que certamente a gente consegue resultados muito maiores, Camila, porque cada vez mais as neurociências comprovam isso. Isso a gente está falando de longos estudos, de lugares sérios, de grandes instituições, de grandes profissionais, onde o emocional tem essa correlação, aonde cada situação que nós passamos vai refletir num determinado órgão ou região do nosso corpo. E você é uma pessoa incrível que trabalha, que tem centenas de pacientes olhando com você esse assunto hoje. Poxa, de repente, começar um olhar, um estudo, um checklist ali perguntando um pouquinho sobre a questão emocional, pensa o, o quanto você consegue abrir de coisas novas, de coisas incríveis sobre isso. O quanto será que isso não associa, né? Mas eu concordo com você, a gente conseguir ter uma autoestima, uma autoaceitação, um olhar para o nosso corpo, um olhar para a nossa história, é fundamental. Eu, na verdade, Sil, o fato de eu não gostar das minhas pernas lá na minha juventude, e hoje não, hoje eu tenho amor pelas minhas pernas, eu amo minhas pernas, uso shorts, tá tudo certo. Eu também acho que isso vem muito com a maturidade, né? E, e também porque eu faço terapia, tá, gente? Ó, minha terapeuta tá aí, então, né, tá tudo em dia. E, eu acho que o fato, primeiro, que a minha perna é igual da minha mãe, então eu precisava me conformar com aquilo porque é genético. Então, é igual a sua mãe e tá tudo certo. E como eu disse para você, eu acho que o fato de eu ser de uma cidade do interior, o fato de não ter internet naquela época, eu tô falando de 40, não, eu tenho 46, tô falando de, sei lá, 30 e poucos anos atrás. Então ainda não tinha essa coisa da estética, né? De ser musculosa demais ou magra demais, ter um referencial, né? O que tinha de informação naquela época eram revistas, né? Mas você No não tinha essa. máximo, fala, Miss Mundo, É, no máximo nós tínhamos Miss Brasil, Miss Mundo, era. Aquilo era um referencial, mas era uma coisa muito distante, né? muito elegante, muito discreto, né? Então, acho que eu acabei tendo sorte em relação a isso, né? E aí, quando eu fui diagnosticada com o lipedema, que eu falei, não, eu preciso procurar ajuda, eu preciso procurar entender sobre isso, e aí comecei a desenvolver um plano de tratamento, que eu conversei com você sobre isso, e, e aí, que também venho trazer isso para terapia, e aí eu fui ver, pesquisar, e tem muitas mulheres que passam uma vida na depressão, uma vida
nessa questão de não posso usar isso, não posso usar uma bota, eu não posso usar uma por conta dos sinais do lipedema, né? Eu já fiz de tudo e não consigo ter o corpo ideal, né? Então, acho que essa questão também do corpo ideal, que é uma coisa muito hoje é um consumo que as pessoas têm, um desejo, né? Que não faz parte do teu biotipo, né, Sil? Então, é isso que também a gente tem que tomar cuidado dos nossos pensamentos e sentimentos em relação, e ter muito carinho com a gente, né? Eu acho que nós estamos fugindo muito da nossa essência, viu, Camila? Nós estamos. Isso a gente fala de uma história, de uma infância, de uma juventude. A gente está fugindo muito do que nós somos verdadeiramente do nosso interior. E quando falta isso, quando a gente começa a criar muitos vazios emocionais, e tá aí o número de depressão, de ansiedade, de como a gente está, que é uma coisa absurda. O Brasil é um dos maiores, terceiro número em ansiedade no mundo, um dos maiores consumistas de medicações no mundo. Hoje é dos maiores, um dos países, nós estamos em quase primeiro ou segundo lugar em uma quantidade avassaladora de rótulos de diagnósticos. E por que isso? Porque eu acho que a gente está se distanciando da gente, a gente está se distanciando do ouvir, do ser ouvido, daquilo que nós tínhamos de uma mesa ali com uma família, porque a gente vive num mundo consumista, né? Não tem mais um olhar para aquele jovem que vai crescer e precisa ser visto. E aí você começa a comprar muitas coisas, você consegue construir hoje, construir literalmente um corpo. Eu estava agora há poucos dias vendo com a minha filha, ela me mostrando umas amigas da infância, e aí você rola no Instagram, você fala, gente, mas é a mesma pessoa? Porque você não reconhece a boca, o rosto, o corpo. Aí você pergunta o que tem ali da pessoa ainda, né? Eu sou de uma geração, Camila, que eu fiz, por exemplo, cirurgia de ATM por conta do maxilar, e você faz aí uma terapia para você se reconhecer sobre uma mudança sutil de rosto. E hoje você não tem mais esse amor por si, essa calmaria interior que precisa, sabe? Essa coisa esse contato nosso mesmo com a natureza, com a nossa percepção, as nossas necessidades do nosso corpo. A gente consome uma quantidade absurda hoje de estética, mas e o que a gente dá realmente para o nosso corpo? Sobre palavras, sobre uma alimentação mais saudável, sobre uma alimentação anti-inflamatória, sobre uma água de boa qualidade. Amor, a gente está falando de uma inflamação no tecido. Vamos partir que um bebê nasce com 80% do corpo com água, com líquido. A gente toma o que hoje? E Bem se maior. toma também, né, Sil? Porque a maior parte dos meus pacientes, quando você bebe de água? Ah, não gosto de água. Ah, toma um copo, 2 copos d'água, né? Então, é isso que eu prezo. Você, eu sei que faz, você tem um carinho gigante, eu conheço muitas das pessoas que você atende, você é uma profissional diferenciada, você conversa, você tem um carinho, você faz questão de instruir, Camila. Mas será que hoje as pessoas recebem uma instrução adequada que faça sentido a estrutura dela neurológica, a parte de cognição, a mente dela? Será que nós temos uma instrução hoje? Será que a gente tem um conhecimento? E eu não estou falando de um conhecimento muito profundo. Eu estou te falando de respeito mesmo, de uma pessoa, porque eu penso que se você chegar hoje no médico e ele falar para você o seguinte, qualquer profissional, então, Camilo, você precisa tomar água. Ok? Obrigado, doutor. Você vira as costas. Que sentido aquilo fez para você? Nenhum. Agora, se você entender que tantos por cento dos teus ossos são água,
que tanto por cento da sua pele é água, que se você tomar, você não envelhece, você vai economizar no creme, até no Botox, em tudo, você vai viver mais, você vai ter disposição, seu intestino vai funcionar, você guarda o dinheirinho para fazer uma viagem. E o meu cérebro vai começar aqui a pensar, falei, olha, interessante, no mínimo. E você consegue olhar para isso. Eu acho que a gente vem num tempo de muita informação, talvez a gente abra muito, mas talvez faltem profissionais como você, Camila, que dê uma informação de qualidade.